Olá para você que está em casa, e a gente não começa o programa de hoje com a mesma alegria e nem com música de fundo em memória às vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais, e em respeito aos familiares e amigos. Infelizmente, assim caminha a desumanidade da falta de fiscalização, porque rompimento de barragem, minha gente, não é acidente ambiental, é crime ambiental. O Novo Agro começa agora. Hoje a gente vai ter um programa especial relacionado ao meio ambiente e suas responsabilidades. Assim como o homem do campo tem responsabilidade, você que é da cidade também tem. O que a gente vai discutir aqui também é que essas responsabilidades, as sanções, as punições, digamos assim, elas são diferentes para quem está no campo e para quem está na cidade. E você que costuma criticar muito e fiscalizar quem está no campo produzindo, ok, é seu papel, eu concordo, mas antes de falar bobagem, com todo o respeito que eu tenho a você, é preciso estudar. E neste programa a gente vai mostrar muitos números, e contra números não há argumento. Portanto, fique aí conosco até o final com a coluna Impacto Rural especial de hoje. E hoje nós temos uma visita ilustre aqui no nosso estúdio, o nosso agroamigo e analista de mercado Daniel Dias, que se deslocou lá do estúdio dele e veio até aqui fazer uma visita para a gente. Muito obrigada, Daniel. Obrigado você, Lilian. Obrigado aos telespectadores do Novo Agro, principalmente os produtores rurais. Antes da gente entrar no nosso tema, o foco hoje é meio ambiente, as responsabilidades de quem mora na cidade, de quem mora no campo também, principalmente de quem mora na cidade. Eu queria que você dissesse algumas palavras em relação ao ocorrido em Brumadinho, em Minas Gerais. Não tem nem palavra para dizer, né, Lilian? Tamanha tragédia. Parece que o Brasil recorre sempre no mesmo erro, né? A gente tem uma dificuldade de evoluir em alguns temas impressionante, né? Quer dizer, nós estamos revivendo tudo que a gente reviveu quando rompeu Mariana, a barragem da Semarco, na qual a Vale do Rio Doce também é sócia da empresa, ou era corresponsável daquele acidente ambiental, e agora nós estamos vivendo a mesma tragédia, pelo mesmo efeito, pelo mesmo metodologia obsoleta de contenção, com os mesmos riscos que foram identificados lá atrás. Quer dizer, em alguns pontos parece que o Brasil tem uma dificuldade imensa de avançar, né? E vamos clamar para que o novo governo faça uma punição exemplar e consiga institucionalizar ou implementar novas legislações ambientais e mudanças estruturais no setor de mineração. Não é porque dá dinheiro e gera emprego que tudo pode, a gente tem que ter um limite nisso, né? Daniel, entrando agora no nosso tema, quais são as responsabilidades do produtor rural e do homem da cidade? A gente não tem segredos aqui com o nosso público de casa. Eu e o Daniel fomos lá na marginal do Rio Pinheiros gravar, mas caiu um toró, né, Daniel? A gente teve que sair correndo de lá. E no fim a gente veio fazer a gravação aqui no estúdio, mas tem algumas imagens do Daniel lá e a gente mostra depois. Minha pergunta é, se aquele rio passasse, estou falando do Rio Pinheiros, passasse dentro de uma propriedade rural, quais seriam as responsabilidades do produtor rural? Lilian, eu gosto muito desse assunto, eu acho muito pertinente, né? Principalmente quando a gente fala de rio, que é uma coisa assim que fica entalada na minha garganta, com o viés de produtor rural que eu tenho e tudo mais. Eu acho que São Paulo é uma cidade emblemática, é a maior metrópole do Brasil, tem 21 milhões de habitantes, é a 8ª maior metrópole do mundo. Você tem o maior PIB do Brasil aqui. Você tem 63% das multinacionais que estão no mundo tem a sua sede em São Paulo. Você tem a B3, a antiga BMF, Bovespa, a fusão toda, que se constituiu na 5ª maior bolsa de valores do mundo. Ou seja, não dá para falar que o que acontece em São Paulo não é um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo. Quer dizer, tudo que acontece aqui tem um reflexo, tem parte de alguma demanda mundial, de alguma contrapartida mundial, né? Então São Paulo está inserido dentro do estado de São Paulo, que é um pedaço do Brasil. É uma cidadezinha que fica ali encruada na bacia do Tietê. Não é à toa que as cidades eram fundadas em meio aos rios, porque sem água a gente não vive nas cidades. No campo você vive na beira do rio. Quando você vem para a cidade tem que ter um fornecimento de água do mesmo jeito. Essa bacia do rio Tietê, se você for analisar o mapa de São Paulo, e aí estão as imagens que eu estou trazendo para ilustrar bastante, você tem ali no norte de São Paulo o rio Tietê,
na sua lateral aqui, mais para o lado do oeste, o rio Pinheiros, e depois aqui no leste você tem o rio Tamanduateí. Essa circuncisão desses três rios formaram a cidade de São Paulo. É lógico que hoje cresceu, tem ABC, não sei o que lá, que extrapolou as margens desse rio, mas São Paulo estava encruado no meio desse conjuntura desses três rios. Que também não era aquele rio que a gente viu aquele dia. Eu não sei se você reparou, as margens dos rios são retinhas. Isso é outro crime ambiental. Durante a evolução da cidade de São Paulo, foi cavado, foi modificado o leito do rio para que ele corresse mais rápido e evitasse as enxurradas. Antes de ter as drenagens ali, o que é hoje o Itaim, o Pinheiros, ali era uma várzea. E porque o rio era todo sinuoso, quando chovia muito ele transbordava, demorava para voltar para o leito. O rio hoje é reto porque ele foi modificado. Vai fazer isso na sua propriedade rural, mudar, você vai ver só. Vem uma multa aí maior do que a da Vale do Rio Doce para cima de você. Não, e porque a gente falou no programa passado, é uma multa subjetiva, né? É. Porque chega lá o fiscal, que nem você falou, olha lá no olho do caboclo, como é que é? Vai lá, faz de novo. Olha no olho do caboclo, falei, esse aí tem dinheiro, eu vou lascar a multa nele, né? Porque tem um valor subjetivo na multa, né? A legislação dá essa brecha. Mas só voltando para essa imagem de São Paulo, encruada nesses três rios, se você fizer o levantamento, se você pega o atlas de águas do município de São Paulo, você vai ver que São Paulo, nessa delimitância do nosso município, tem mais de 600 rios. Entre rios, córregos, currichos, olho d'água e não sei o que, tem mais de 600. Aqui era uma várzea, né? Se você andar pela cidade de carro, como você anda por São Paulo, você não vê esses 600 rios. Você vê a Marginal Tietê, você vê lá o córrego Tamanduateí, depois você vê um outro córrego que ainda está... O resto está tudo drenado embaixo da terra, para você poder fazer a exploração imobiliária, que foi que é a municipalização, que é o ápice do êxodo rural vindo para a cidade. Você tem que arrumar casa, tem que arrumar escritório, tem que arrumar trabalho, tem que arrumar tudo. Então a cidade, para ser desenvolvida, ela precisa ser drenada. E esses rios, por mais que estejam drenados, não quer dizer que eles estão correndo embaixo da terra, livres, leves, soltos, límpidos. Não, eles estão recebendo todo aquele esgoto das casas, dos edifícios, na sua maioria. Tem um levantamento da própria Sabesp. Tem um levantamento da Sabesp, Helena, que 73% dos municípios do Brasil não tem saneamento básico. Ou seja, 73% do esgoto brasileiro corre a céu aberto ou diretamente nos rios sem o menor tratamento. Só 27% do que se dejeta dentro de uma cidade vai para uma estação de tratamento. Então, por mais que esses rios estejam drenados, eles estão recebendo esgotos e depois eles estão desaguando aonde? No nosso infeliz rio Pinheiros, no nosso infeliz rio Tietê, no nosso infeliz rio Tamanduateí, que é aquilo que a gente foi ver em loco, que tem as imagens aí que estão passando, que dá para ver. Que é muito triste, né? Porque era para ser um tremendo cartão postal. Exatamente. E acaba sendo um cartão vergonhoso. Então, quando você pega a obrigação ambiental da cidade, a obrigação ambiental do campo, você começa com essa discrepância das águas, aonde no campo você tem que fazer a mata em volta de qualquer olho d'água ou mina, que tem que ter no mínimo 50 metros de diâmetro. Então, se você tiver 4 minas na sua fazenda, se você tem uma propriedade de 3 alqueires, tem 3 minas, praticamente você não pode nem abrir a sua propriedade, porque você vai ter que ter 50 metros de diâmetro em cada mina, né? Isso é o novo Código Florestal, diz isso. Depois você tem que fazer a mata ciliar em volta dos rios, né, que tem que ter no mínimo, dependendo da largura do rio, chega até 30 metros, né? Começa com 15 e vai até 30 metros. Então, se você tiver mais 2 ou 3 rios cortando a sua propriedade, muitas vezes você não pode nem se ater àqueles 20% de reserva legal. Passa até mais, né? Porque você tem que proteger as margens do rio. São as chamadas APPs, áreas de preservação... Áreas de preservação permanente, aqui em São Paulo, já que a gente está falando, são 20%. Mas se você tiver 3, 4, 5 rios passando dentro da sua propriedade, pela obrigação que você tem de fazer a mata ciliar, depois você soma o que você tem de mata ciliar, às vezes dá até mais de 20%. Então, você ter 20% de massa de APP, você tem... as APPs podem ser a mata ciliar, mas você acaba tendo uma porcentagem maior de reserva. Isso que eu estou te falando. A obrigação é toda sua. E a outra exigência que a gente tem no campo é que os dejetos das nossas atividades também não podem ser despejados nos rios diretamente. Você pega, por exemplo, um suinocultor
que tem ali 40%, 50% do que ele fornece para os seus animais vira dejeto, ele tem que colocar numa piscina de tratamento, tem que purificar aquele dejeto, até ele chegar numa estabilização que ele não é mais poluente, para daí sim ser devolvido para os rios, para o açude, para onde ele quiser. E até pode ser reutilizado na sua atividade agrícola como adubo orgânico, né? Então, assim, nós temos essa exigência das águas e temos a exigência do desmatamento. Nas cidades, como a gente está pegando um exemplo de São Paulo, eu trouxe aqui um outro mapa para você ver, é engraçado, nós temos aqui em São Paulo mais de 30% da nossa área em preservação, em fragmentos de Mata Atlântica. Ou seja, a gente descumpre totalmente a exigência com relação às águas, comparado com o homem do campo, mas a gente cumpre as exigências de reflorestamento, vamos dizer assim, de preservação da mata nativa, né? E o mais relevante, Lília, é que esses dados de 30,4% dentro da cidade de São Paulo, que tem 1.500 km², são da própria da SOS Mata Atlântica. Quer dizer, não são dados que um prefeito ou que um IBGE teoricamente poderia ter forjado para acalmar os ânimos da sociedade. Não. A instituição que cuida da Mata Atlântica, que é mundialmente renomada e conceituada, fez esse levantamento agora acho que é coisa de 2015 para cá que ela fez. E até ela se assustou. Se você pega o relatório final dela, ela ficou meio estupefata que dentro da cidade de São Paulo existia 30,4% do município em fragmento de Mata Atlântica. Muitas vezes não aparece porque é um pequenininho aqui, é outro ali. Por exemplo, o Parque Trianon, ali na Avenida Paulista, em frente ao MASP, ali é um fragmento de Mata Atlântica intacto. Da mesma maneira que sempre foi desde o descobrimento da Fundação de São Paulo. E ele é preservado em função disso. Então ela tomou um susto. Então, quer dizer, a gente tem uma legislação totalmente discrepante conforme a água e tem uma condizência com relação à preservação ambiental. Mas o que eu chamo a atenção? Se a gente está fazendo o papel de casa dentro das cidades, e esses 30,4% são relevantes, né? Tem uma diferença básica e fundamental. Isso é feito com dinheiro público. Isso é feito em cima de um ativo público. São 106 reservas dentro de São Paulo, entre a região norte, sul, leste, oeste de São Paulo. Você tem cadastrado algumas regiões mais, outras menos, mas são 106 parques públicos. Ou parques, ou reservas, ou praças, não sei o que lá, que compõem esses 30%. São públicos, são mantidos com dinheiro público, são áreas públicas de extensão de terras da União, quer dizer, não custa para o cidadão. Então, deixa eu te cortar um pouquinho para entender. Então, você está querendo me dizer o seguinte, que para a cidade não custa porque esse custo vai para o poder público. Só que no campo, quem arca com esses custos é o produtor rural. Exceto quando você planta aquele único pé de pia na calçada na frente da sua casa, daí ela atinge os fios e daí você tem que cortar, daí você tem que... Aí você, né, que vai lá com aquela mudinha de pé de pia, assim. Mas, voltando para uma conversa um pouco mais formal, mais séria, é exatamente isso, quer dizer, esses 30,4% da cidade de São Paulo que é preservado é a custo da União, é a custo do município, do Estado e assim por diante. E o que é interessante, você lembra daquele nosso primeiro bate-papo no segundo programa nosso que a gente desmistifica o uso do agrotóxico, que a gente mostra a evolução da população na cidade e tal, não sei o que lá, que demandou muito alimento? Lembra que eu deixei bem claro que hoje 86% da população está na cidade e 14% está no campo? Sim, que eu acho muito pouco, hein? Então você vê que os 86%... resolver não plantar e nem criar mais, o povo da cidade não esses 86% da população que está na cidade, que muitas vezes levanta a bandeira contra o produtor, fala que o produtor é o bandido da natureza, que desmata, que polui os rios, não sei o que lá, a parte ambiental deles é custeado pelo município, pelo Estado, pela União. E os 14% que estão no campo, que são os produtores rurais, eles têm que preservar e têm que preservar com o dinheiro deles, com o sacrifício do patrimônio deles. Olha que discrepância. Eu faço uma reflexão aqui, aí você vai ver só. Olha esses números que eu estou trazendo. Vamos fazer uma reflexão disso que eu estou te falando. Pega uma fazenda de 100 alqueires em Ribeirão Preto. É uma cidade emblemática do agronegócio, né?
Não vou falar, podia estar falando de Mato Grosso, o raciocínio é o mesmo, mas acompanhe os números. 100 alqueires em Mato Grosso. Como tem uma discrepância de alqueires mineiro para o paulista, para o goiano, 100 alqueires paulista dá mais ou menos 242 hectares. Um alqueire produtivo na região de Ribeirão Preto está custando hoje, em média, R$45 mil. Tá? Então, se eu comprar uma fazenda hoje de 100 alqueires a R$45 mil, eu vou estar fazendo um investimento de 4,5 milhões, não é isso? 4,5 milhões de reais é o meu ativo imobiliário rural. Desses 4,5 milhões, eu tenho que separar 20% para a APP. Ou seja, eu dei 4,5 milhões nesse caixa e já sou tungado em mais 900 mil reais que eu não posso usar. Então eu paguei 900 mil reais para os 86% da população brasileira terem a garantia de uma reserva legal para a gente cuidar do planeta, não deixar superaquecer e todos esses blá 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 aí que tem, que são importantes. Mas eu estou pagando do meu bolso. Quase 1 milhão. Agora, se eu vendo essa fazenda e pego os 4,5 milhões de volta e ponho no meu bolso, eu falo assim, eu não quero pagar 900 mil reais para custear reserva ambiental para 86% da população do país. Eu vou lá para a cidade. Aí eu venho aqui para Vila Nova Conceição, bairro mais nobre de São Paulo, o metro quadrado mais caro que tem. 25 mil reais o metro quadrado. Não é difícil você arrumar um apartamento padrão na Vila Nova Conceição de 180 metros quadrados. 3 quartos, 2 garagens, você acha a torta direito. Você pega 180 metros quadrados vezes 25 mil reais o metro quadrado, dá os mesmos 4,5 milhões. Com a diferença que é? Então veja bem, eu vendi minha fazenda de 100 alqueires, onde eu produzo alimento, onde eu tenho uma reserva legal, eu tenho nascentes, eu tenho que fazer mata ciliar, eu tenho que cuidar de tudo isso daí. Compro um apartamento de 180 metros quadrados. Tudo bem, cidade, campo, valorização da terra, imóvel, tá? Só que eu vou usufruir 100% desse meu ativo imobiliário. Os 180 metros que eu comprei, eu uso. Com a diferença que não perde esses quase 1 milhão de reais. Eu não tenho que deixar empatado na União, para o bem geral da nação, 900 reais. É aí que eu fico nas minas palestras, nos meus encontros, nos meus debates. Muitas vezes você sai como radical, como cara assim. Não entra na minha cabeça que 14% da população que produzem alimento para 220 milhões de brasileiros geram um excedente para alimentar mais 700 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, quase 1 bilhão de gente se alimentam pelo agricultor brasileiro. E ele ainda tem aqui imobilizar 20% do seu capital em reserva. Nós estamos falando do Centro-Oeste, nós estamos falando de 45%. Se você estiver falando da região amazônica, você compra 100 alqueires e você usa 20%. 80% tem que ficar em reserva. Como é que esse cara tem que imobilizar 20%, tem que fazer a mata ciliar no rio, tem que proteger as nascentes, tem que proteger os olhos d'água? Vamos encerrar essa conversa? Não está errado, mas como é que ele pode... E ser chamado de bandido, de ser chamado de vilão ambiental, de aparecer essas celebridades, de aparecer essas coisas que têm espaço na mídia, e em vez de contribuir construtivamente para o agronegócio brasileiro, que é pujante e é o que mais preserva no mundo, saem falando essas atrocidades. Que é por causa do agrotóxico que os peixes estão morrendo no rio. Você está vendo o Rio Pinheiros. Não é o sofá, né? Você pega o Rio Pinheiros antes de São Paulo. Você viu ontem garrafa boiando, caixa de isopor, um monte de sujeira. Você pega o Rio Tietê até São Paulo, você bebe água no copo dele. A partir de São Paulo, ele tem mais 1.400 e poucos quilômetros até ele desaguar no Rio Paraná. Lá perto de Jupiá, lá em Ilha Solteira, na divisa com Mato Grosso. Se você pega acho que a mancha de poluição já está até dissipada por um pouco antes de Barra Bonita. Antes passava Barra Bonita, aquela eclusa que tem lá. A mancha de poluição termina antes. Ou seja, quem poluiu o Rio Tietê? Foi os agricultores de antes de São Paulo e depois de São Paulo ou foi a cidade de São Paulo? Essa conta... Os agricultores que já desembolsam uma grana violenta para poder... Pega essas tabelas que está aí, coloca para o telespectador, mostra esse raciocínio, deixa frisado essa imagem, que é forte. Quer dizer, como é que você pega 4,5 milhões, põe no campo,
você perde 900 em ativo ambiental. Você pega os mesmos 4,5 milhões e põe na cidade, você usufrui 100%. E é o campo que é o vilão do negócio. Olha a coisa. Aí que eu entro na discussão do Acordo de Paris, que é esse movimento mundial das nações mais ricas, que começou a nascer acho que em 2012, foi firmado em 2015, aonde se fez um pacto de 180 e poucos países, uma série de exigências para que sejam tomadas algumas medidas sustentáveis e não sei o que lá, adesão a energias renováveis, motor sem combustão, não sei o que lá, para combater duramente a emissão de poluentes, para baixar em 2 graus a temperatura do mundo até 2025, a meta é até 2050, mas aí tem um handicap para 2025. E hoje o que se pleiteia é não sair do Acordo de Paris, porque ao sair do Acordo de Paris você vai estar automaticamente assumindo um rótulo de não quero me ajustar ecologicamente, e você pode te dar algumas sanções comerciais de altíssimo grau de risco para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, as discussões internas, tanto da ministra da Agricultura como do ministro do Meio Ambiente, as declarações são muito convergentes, de que se formos continuar no Acordo de Paris e estabelecermos que vamos buscar as metas, esse dinheiro que tem para ser colocado nos países pobres e em desenvolvimento, como financiamento dessas medidas de ajuste, sejam políticas voltadas para o produtor rural, que é quem realmente empaca o seu ativo em prol da preservação. Então, ou seja, acho nada muito mais lúcido. justo, né? Em vez de ir lá para o governo para distribuir para todo mundo, reverter isso para o produtor rural, que é quem vem fazendo a lição de casa. E o pessoal de casa, Lilian, precisa entender uma coisa. Eu trouxe aqui mais 2 quadros para finalizar esse nosso bate-papo, que eu acho que isso aí tem que ficar gravado na mente de qualquer cidadão, principalmente esses artistas, esses que se julgam formadores de opiniões, que saem detonando o agro. Gente, ó, pera lá, uma parênteses. Eu sou artista também, já fiz teatro. A gente não é contra artista, a gente é contra aquele artista que não estuda, né? Eu não sou contra o artista, eu tenho vários amigos artistas. Eu quero dizer assim, a palavra do artista pesa mais do que a minha. Sim, pesa mais do que a sua. Sim. Então, antes dele sair detonando o agro, seria bom que ele estudasse e aferisse os números científicos, porque os artistas muitas vezes falam que eles conversam, que eles estudam, mas eles conversam só com ativistas ambientais. Então, quer dizer, a coisa vem... Qualquer conversa para ter valor tem que sempre olhar os dois lados. Você é jornalista. Jornalista não tem que olhar? Premissa básica, você tem que sempre ouvir um lado, o outro e fazer uma reflexão imparcial. Mesma coisa da justiça, você não tem o advogado de acusação e você não tem o advogado de defesa, e o juiz fica no meio ponderando os dois lados e aí dá a sentença de acordo com uma legislação. No ambientalismo é a mesma coisa. Os artistas que são extremamente fervorosos contra o agro ou contra o desenvolvimento econômico, eles precisam entender cientificamente o que está acontecendo na agricultura para daí emitirem. Eles se negam a conversar com os produtores, conversam só com o ativista, aí fica aquela conversa em parafuso que não chega em nada e sai detonando. E quando eles falam em qualquer meio de comunicação, chega muito mais longe do que a nossa conversa, do que a minha, a sua e dos produtores rurais. E chega de forma deturpada. Você falou uma coisa, 2 palavras essenciais: ciência e ponderação. Então, presta atenção nesses 2 quadros que eu estou trazendo, Lilian, que não são quadros meus, são quadros da Embrapa, que foram os números que foram divulgados oficialmente há um ano e meio atrás, no qual o seu Blairo Maggi fez um trabalho brilhante de sair ao mundo vendendo agro e mostrando esse trabalho da Embrapa, onde mostra que o Brasil preserva 66,3% da sua vegetação nativa, tá? E tem outros 30,2% dedicados a pastagens plantadas, plantagens nativas, lavouras, terras devolutas, e tem apenas 3,5% em edificação, em estrutura e cidades. Mas esses 66%, olha esses 2 quadros aqui, eu trouxe esses que estão chureados em verde. Você pega que o primeiro quadro aqui ainda está contando com as reservas indígenas. Mas o segundo quadro, quando a gente tira as reservas indígenas, dá para você ver muito nitidamente, todo o pessoal de casa, e principalmente aquele pessoal que é ecochato, vamos dizer assim, que você tem reservas ambientais no Brasil inteiro distribuídas de forma homogênea. Tá? Essas reservas ambientais, Lilian, todas dentro das propriedades, isso é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, na qual a sociedade civil e os ecologistas
participaram do novo Código Ambiental. Somam 218 milhões de hectares. Para ser mais preciso, Lilian, 218.245.801 hectares. Vamos fazer a mesma reflexão? Vamos colocar um preço médio de R$ 13.500 por hectare? Porque você tem o levantamento oficial do preço de hectare Brasil inteiro, município por município. Porque é em cima do valor da terra que o governo lança o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é o nosso IPTU no campo. Então ele tem um levantamento do preço de terra em todos os municípios. Se você pegar esses 218 milhões de hectares de reserva e multiplicar por um preço médio de R$ 13.500 o hectare, você vai chegar a uma cifra de 3 trilhões de reais. Sabe o que são 3 trilhões de reais? É o ativo imobiliário destinado para APP no Brasil do produtor rural brasileiro. Eu queria saber se a sociedade, essa uma que às vezes se mobiliza e sai xingando e faz aqueles programas sensacionalistas, se elas têm 3 trilhões de reais investidos na preservação ambiental. Só o produtor rural brasileiro que tem isso, Lília. Se você pegar todas essas imagens, esses raciocínios, você consegue ver, muitas vezes, a indignação que eu tenho. Sim. E quando a gente está nas palestras, quando a gente está nos debates, quando a gente está nos fóruns, a gente muitas vezes sai como, ele representa o produtor rural, ele é o radical. Não é, é só fazer conta, é olhar números sem coração. Tá lá no papel. Sem coração, sem ideologia, você entendeu? Com um viés racional. Não é possível o próprio brasileiro sair falando mal do que o Brasil tem de mais potencial no mundo, que é a agricultura e é o trabalho ambiental que o produtor faz. Bom, Daniel, acho que recado dado, né? Não sei se o recado está dado, mas a luta é essa, fazer valer a lição de casa que o produtor rural está fazendo e mostrar para o mundo que o agro brasileiro é o que mais preserva e vai continuar sendo muito competitivo. Segura as calças que o Brasil está só indo para cima. Obrigada pela sua presença aqui, viu? A gente gostou bastante. Obrigado, Lilian. Semana que vem eu estou em Cascavel, mando notícias para vocês de lá do Show Rural Copavel. A gente fica aguardando então. Então tá bom. E é o seguinte, a gente não está aqui para fazer o jogo de nós contra eles, o campo contra a cidade, de forma alguma. A gente está aqui para informar, para educar. Lembra aquela história de que só tem 14% da população no campo? Pois é, se o produtor rural continuar sendo taxado, criticado do jeito que ele vem para a cidade. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai comer, minha gente? Pois é, né? Fica aí para reflexão, tá bom? E são números, não é só paixão pelo agro, não. A gente se vê na próxima semana. Um agroabraço e até lá!